1 em cada 4 homens e uma mulher em cada 5 traem. Não é segredo que trair é mau para todas as relações, mas agora os cientistas provaram que trair também é prejudicial à sua saúde. As tentações são demasiado fortes, o que leva milhares de pessoas a fazer o que não devem. Se acreditarmos no que dizem os psicólogos, então 1 em cada 4 homens e 1 em cada 5 mulheres traiu o seu parceiro pelo menos uma vez. Os resultados são de uma investigação, mas provavelmente os resultados reais são muito mais altos. Os peritos explicam que uma das principais razões para a traição é a insatisfação sexual na relação, que faz com que os parceiros procurem encontros sexuais no outro lado. Na maioria dos casos, a traição não ocorre apenas uma vez, transforma-se num romance que pode durar meses ou mesmo anos. Em breve, o jogo do esconde-esconde acaba e todas as pessoas envolvidas têm de enfrentar as consequências negativas dos seus atos. Mas se a traição já de si faz moça nas relações, o mesmo também se pode afirmar em relação à saúde de quem trai. Cientistas italianos da Universidade de Turim chegaram à conclusão que homens infiéis têm maior probabilidade de sofrerem de dores de cabeça ou aneurisma. Isto deve-se ao facto do parceiro infiel estar sob muito stress, o que influencia a sua saúde. Investigadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, chegaram a conclusões semelhantes e aconselham a não trair por razões de saúde. Trair não é apenas uma influência negativa na pessoa que trai, mas também na saúde física da pessoa traída. Assim que se apercebem que o parceiro ou parceira foi infiel, poderão ter que enfrentar muitos medos e depressões, muito semelhantes aos sentidos pelos sobreviventes de desastres de automóvel. É melhor não enveredar por uma relação extraconjugal, pois em vez de solucionar os eventuais problemas da sua relação, o máximo que vai poder ganhar é ficar doente. A traição, ela não traz benefícios, pelo contrário, nós acompanhamos alguns dos muitos malefícios da traição. Então, por que você insiste em trair? Por que essa insistência nesse relacionamento extraconjugal? Por que a senhora ou o senhor que é traído, traída, insiste em cruzar os braços mediante esta situação? Por que carregar sozinha essa dor? Ou por que ficar suportando se você pode e deve superar? Chegou o momento de você dar um basta nessa traição. Chegou o momento de você dar um basta nesse trauma, nesse complexo que você tem carregado às custas das várias traições, desprezos, rejeições dos quais você tem sido vítima. Hoje, quinta-feira, no Centro de Ajuda, nós tratamos desses assuntos relacionados com a pessoa, mas também com a sua família. E se você pergunta, Felipe, será que eu posso recuperar? Será que eu posso sair dessa vida de traição, de rejeição, de desprezo? Será que eu posso quebrar essa maldição que está em mim, porque todos os relacionamentos que eu tive até então acabaram em traição? Bem, a Catarina Guerreiro, ela passou por várias traições e superou-as. O mesmo pode acontecer consigo. Eu era uma adolescente doente. Com 14 anos apareceu uma doença de pele à qual nenhum médico sabia diagnosticar a causa. E como eram umas manchas tão estranhas e muito notórias, muito visíveis, que eu não conseguia disfarçar com nada, aquilo começou a gerar em mim um complexo. Comecei a achar-me feia. Eu já não me achava bonita, com aquela doença então, pior. Tive um problema na coluna que me impossibilitava de fazer atividades físicas, não podia fazer nada, tinha que estar sempre sentada e eu sentia-me cada vez pior com essas situações. Em casa, eu não me dava com a minha família, não me dava com a minha mãe, pelo contrário, eu e a minha mãe não tínhamos assim uma boa relação. Eu era capaz de ficar das 8 da manhã às 10 da noite fora de casa só para não conviver com eles. Eu aos 16 anos comecei a ter pensamentos de morte. Eu não me abria com ninguém, eu fechava-me, achava que a minha vida não tinha sentido, que não valia a pena, que eu nunca ia conseguir ser feliz em nada, que a minha vida não era aquilo que eu queria, então provavelmente mais valia morrer.
Derivado aos meus complexos, eu tornei-me uma pessoa muito insegura, ciumenta. Eu via problemas onde não existia. Então o meu namoro tornou-se um inferno derivado à minha insegurança, derivado aos meus complexos de inferioridade. E claro, o meu namoro acabou e foi aí o meu fundo de poço. Logo no início, a diferença que eu notei foi a minha cura. A doença de pele nunca mais apareceu. Tirei tantos exames, fiz tantos exames ao sangue, à pele, nunca ninguém conseguiu encontrar. Ali fui curada. A coluna também, que não tinha uma causa visível aos olhos dos médicos, fui curada. Nunca mais tive dores de coluna. A Fogueira Santa, para mim, eu vi como uma oportunidade. Eu não tinha nada a perder, então por que não? Participei na Fogueira Santa, fiz o meu sacrifício e mudou, tudo mudou. Estou completamente transformada, sou uma rapariga feliz, nunca mais fui aquela rapariga triste, nunca mais tive pensamentos de morte, nunca mais. Pelo contrário, hoje quero é viver e ser feliz. Em relação à minha vida sentimental, tenho uma relação feliz porque não há aquela insegurança, aquele medo, aqueles complexos, então como nada disso atrapalha, logo nós conseguimos manter uma relação com uma conversa. Hoje há compreensão, coisa que eu também nunca tive. Tenho metas, objetivos, coisa que eu não tinha. A situação em casa também mudou. Hoje eu e a minha mãe somos amigas, temos paz em casa, damos-nos as três super bem, a minha irmã, a minha mãe. Hoje posso dizer que sou feliz. Às custas dos seus problemas de saúde, familiares, emocionais, traumas complexos, a Catarina, ela transformou-se negativamente numa jovem insegura, ciumenta e pudera, porque todas as relações terminavam em traição. Até o momento que ela procurou o centro de ajuda. E através desse trabalho bíblico, desse trabalho eficaz que realizamos diariamente, através de colocar em prática o que nós ensinamos, o que nós passamos, ela mudou para positivo. A vida dela se transformou. Já não é mais essa jovem insegura, ciumenta, desequilibrada emocionalmente, já não é mais doente. Hoje é o contrário, é segura, confiante. É isso que tem que acontecer consigo, senhora. É isso que tem que acontecer com o Senhor, que agora mesmo está desacreditado da vida, desacreditado do seu relacionamento, desacreditado da sua família. Talvez você olhe para eles como um caso perdido, como se o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu casamento já não tivesse mais solução, já não houvesse mais chance ou oportunidade de recuperá-los. Se a Catarina recuperou, você também pode. A sua família também vai recuperar. No Cenáculo do Porto nós temos 6 reuniões diárias. Por exemplo, quinta-feira, como todos os dias da semana, nós temos às 7h30 da manhã, às 10, o meio-dia, 3, 6, 8 da noite. E hoje, quinta-feira, dedicado à família. Não só à família, mas também a si. Porque se você não tem, como é que você pode dar? Se você não sabe lidar com várias situações, como comportar-se, como é que você vai poder ajudar os seus familiares? Hoje, quinta-feira, na rua Egas Muniz, número 485, nós temos essa reunião para a família. Traga os seus familiares, traga esse familiar doente, esse familiar bruto, agressivo, descontrolado, nervoso. Traga esse familiar ou essa familiar que está passando por uma situação difícil, de depressão, tristeza, angústia. Nós vamos cuidar de si e também dessa pessoa. Vamos impor as nossas mãos para arrancar esse mal que tem feito de si e da sua família um ambiente negativo, um ambiente destrutivo. Vamos mudar essa situação para alegria, para felicidade
e para a paz. Bem, nós vamos agora, a Cristina, ela está em alguma parte do Cenáculo do Porto, ela já tem nomes de pessoas que ligaram ao Amigo 24 Horas, você pode fazê-lo através do 21836-8008, incluir o seu nome no livro de oração, ou então pedir, fazer o seu pedido de ajuda, pedir uma orientação. Cristina, onde estás hoje? Bom dia. Bom dia também. Hoje eu encontro-me na sala do Força Jovem aqui do Cenáculo do Porto e por detrás de mim você pode ver um painel de fotografias e essas fotografias relatam, lembram os momentos que os jovens têm passado juntos, de atividades, de eventos que eles têm participado. E você que é jovem, você procura no centro de ajuda mais próximo da sua casa o líder do Força Jovem ou até mesmo o pastor que está ali inteiramente à sua disposição e você vai saber quais os dias em que você pode participar das atividades do Força Jovem. Mas não é só o Força Jovem que nós também temos a linha Amigo 24 Horas inteiramente à sua disposição e você pode ligar agora mesmo para o 21-836-8008. Foi o caso da Manuela dos Açores, que tem um filho doente com SIDA e o marido acamado e por isso pede muita ajuda em oração. Já o Manuel, de Ponte de Lima, pede ajuda para que encontre a estabilidade financeira e emocional que tanto necessita. E o Marcelo Souza pede ajuda em oração por si e pela família que se encontra com muitas dificuldades. São muitas as pessoas que têm ligado para a linha Amigo 24 Horas e você pode ser o próximo a ser ajudado e beneficiado ao ligar agora mesmo. Exatamente, o 21836-8008, a linha Amigo 24 Horas. Nós vamos agora também aos nossos estúdios, onde o Amaury, ele já está preparado com o senhor, o seu convidado, o senhor Fernando. Olá, Amaury. Sim, hoje temos o senhor Fernando Teixeira, que vai nos contar aqui nos nossos estúdios como é que ele conseguiu superar os seus problemas. Senhor Fernando, prazer em vê-lo e obrigado por ter vindo. Senhor Fernando, como é que era a sua vida antes de conhecer o trabalho bíblico honesto do Centro de Ajuda? Eu via vultos, ouvia vozes e a partir desse momento foi transmitido para o meu casamento que tinha problemas, brigas constantes. Do nada nascia uma discussão que, dormindo na mesma cama com a minha esposa, costas voltadas, comendo na mesma mesa de costas voltadas, sem nos falar, sem haver o mínimo de contacto. De diálogo, não é? De diálogo com ela. Senhor Fernando, daqui a pouco o senhor vai nos contar como é que o senhor conseguiu superar esses problemas espirituais, como audição de vozes e visão de vultos, como também essas brigas constantes sem um porquê. Daqui a pouco o senhor Fernando Teixeira vai nos contar como é que ele conseguiu superar todos esses problemas e hoje, como é que está o casamento dele, como é que está a vida dele. Já voltamos então aos nossos estúdios com a Amaury e o seu convidado, o senhor Fernando. Por agora nós vamos conhecer o Osvaldo e a Lourdes Costa. Muitos problemas mesmo com a família, com os meus pais. Eles batiam muito. Comecei a beber bebidas alcoólicas. A minha vida foi-se agravando cada vez mais. Quando eu casei para fugir desse problema do vício do álcool e dos problemas da família para a parte dos pais, porque eu cheguei a beber por dia 5 litros de bebida por dia. Problemas de saúde, úrsula nervosa, agarrei ferida, que é a ferida no duodeno, até à boca do estômago. Eu até bebia vinho, álcool, com os comprimidos do estômago e tudo, eu misturava tudo. E o médico chegou a um certo ponto que disse eu já não sei o que é que te dá a receitar mais. E foi assim a minha vida antes de conhecer o Centro de Ajuda Espiritual. Não tenho mais vícios, não tenho mais doenças no estômago, não tenho mais problema nenhum. Eu dou o conselho a quem me ouve, a quem me está a ouvir, que procure o Centro de Ajuda mais próximo e que busque Jesus, se Ele é o único que pode ajudar, pode libertar, pode abençoar a pessoa, a tirar dos vícios, seja do que for, seja o vício que for. Meu pai morreu no dia que eu me casei. Sentia-se muito mal, porque ele fazia tudo para me agradar, mas nada me agradava.
Eu tentava me matar, mas eu não conseguia. A minha vida era um inferno. Não tinha vontade para viver, tinha muitos problemas de saúde, eu e a minha família. E a minha vida financeira estava no fundo do poço. Eu tinha um esgotamento muito grande, porque eu virava facas a mim própria. Não tinha razão para viver, tinha vontade de me matar. Nada me fazia ser feliz, nada. Meu pai morreu no dia que eu me casei. Eu até ali aparentemente era feliz, porque meus pais eram muito bons para mim, dentro dos possíveis tentavam me dar o melhor, fazer o melhor para mim. E a partir que, no dia que eu me casei, meu pai faleceu e eu senti que o mundo desabou sobre mim. A vida para mim perdeu todo o sentido. Começando por um princípio que, a partir daí, começou a minha vida no inferno. Porque eu me isolava, eu me fechava dentro de um quarto, eu virava facas a mim própria, eu me rascanhava toda. Pronto, não tinha vontade para viver, porque meu pai era muito bom para mim. Era aquele pai verdadeiramente amigo. Meu pai e a minha mãe. Eu era muito feliz com os meus pais. Sentia-se muito mal, porque ele fazia tudo para me agradar, mas nada me agradava. Ele me convidava para sair e eu me isolava. Ele fazia tudo para me agradar, nada adiantava, porque eu me sentia desmotivada. Eu procurei as bruxas para ter uma solução na minha vida. Só que eu pensava que a minha vida modificava, pelo contrário, ela piorava. Na hora, aparentemente, tudo ficava bem, mas depois tudo ia de mal a pior. Cada vez piorava mais, piorava e piorava. Eu me sentia tão mal, horrivelmente mal. A minha maneira de ser, o meu procedimento, porque é assim, eu na hora eu própria fazia guerras, só que passado um pouco eu me arrependia, mas eu já os tinha feito. E eu dizia assim, meu Deus, porquê que eu faço isto? Eu não encontrava uma explicação. Depois de tanto sofrimento, uma amiga me convidou para eu ir ao Centro de Ajuda Espiritual. Eu na altura não aceitei, mas portanto a insistência dela, um dia eu pensei assim, bom, é mais uma porta que eu vou. A partir daí a minha vida mudou. Eu ouvi uma palavra de ânimo, uma palavra de que tudo ia mudar na minha vida e eu agarrei-me a isso. Aprendi que tinha que usar a minha fé e então pouco a pouco fui usando e pronto. E de grau a degrau tenho conseguido aquilo que eu sempre sonhei, é ser feliz. Eu comecei a fazer o que me era orientado nas palestras, fui sendo orientada pouco a pouco e então fui praticando, fazendo o que eles me ensinavam e estou conseguindo os meus objetivos. Hoje está tudo bem, com os meus filhos está tudo bem, eles são muito carinhosos para mim. A minha vida está bem, financeiramente estou a conseguir ultrapassar tudo. Os pensamentos que eu tinha de desmotivação já não os tenho mais. Saúde, graças a Deus, tenho. A minha família também. Hoje eu quero viver e outra hora eu queria morrer. Hoje é dia de reunião da família. Dedicamos as nossas orientações práticas e intercessões para quem está a passar por conflitos familiares. Se é este o seu caso, esta palestra é indicada para si. Às 7, 10, 12, 15 ou 20 horas, poderá participar em um dos vários horários e beneficiar destas orientações práticas e objetivas. Centro de Ajuda em Lisboa, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila, ou num centro de ajuda mais próximo de si. Milhões, para não dizer milhares de pessoas que sofrem com problemas espirituais que têm levado, afetado a milhares de famílias por causa desses problemas. Brigas sem um porquê, confusões, separações e até mortes por causa desses problemas espirituais. Hoje eu tenho aqui nos nossos estúdios o senhor Fernando, mais uma vez. Obrigado por ter vindo. Senhor Fernando, conte-nos como é que era a sua vida antes de conhecer o trabalho bíblico, honesto, transparente, libertador e um trabalho que une as famílias do Centro de Ajuda. Portanto, o meu problema tinha problemas espirituais, que via vultos, ouvia vozes, certos momentos não via, mas sentia que não estava só, e eu sentia no corpo precisamente isso, e era esse o meu problema quando cheguei ao Centro de Ajuda Espiritual. E esse problema, senhor Fernando,
de ver vultos. Como é que o senhor pode nos explicar ver vultos? O que o senhor via mais ou menos? Cheguei a ver em uma forma de um homem, mesmo, dentro do meu quarto, à entrada da porta do meu quarto. Um homem, estatura forte, ali, especado mesmo à entrada da porta do meu quarto. Eu na cama. E qual foi a sua reação? Se assustou? A minha reação naquele momento foi virar-me para o outro lado e não ligar. Isso começou uma noite e voltou a se repetir? Repetiu-se mais do que uma vez. Mais do que uma vez eu cheguei a ver o mesmo vulto, o mesmo. Cheguei a ver mais do que uma vez. E outras vezes virava-me para o lado da minha esposa, portanto, e o que eu via não era a minha esposa. Era um vulto diferente, nada tinha a ver com a minha esposa. Quer dizer, e ali o senhor chegou a conversar com alguém? Guardava para si? Guardava para mim porque para não meter medo, talvez, na minha esposa, nem lhe chegava a dizer nada disso, porque provavelmente ela se assustaria e eu, para evitar que ela se assustasse. E as vozes? As vozes que o senhor ouvia? As vozes eram disformes, quer dizer, não percebia bem o sentido dessas vozes e o que elas queriam dizer. Eu não percebia aquilo que elas queriam dizer para mim. Mas o senhor ouvia? Ouvia perfeitamente. Isso trouxe que tipo de problemas para si, ademais do medo, de ficar inquieto, chateado com aquelas visões e audições? O que mais trouxe para a sua vida? Trouxe para a minha vida, para o meu casamento, que foi, a partir daí, foi terrivelmente mesmo o problema no meu casamento. Do nada nascia uma discussão, do nada, mesmo do nada, aquelas coisinhas mais simples, uma discussão que levava logo a que tudo ali se transformasse para o pior, em que tínhamos alturas, não foi uma vez, nem duas, nem três, foram muitas vezes mesmo, em que nós estávamos na mesma cama, deitados na mesma cama, mas de costas voltadas. Estávamos na mesma mesa a almoçar ou a jantar, mas de costas voltadas, um para o outro. Mais de 15 dias, teve alturas mais de 15 dias seguidos. Assim. Casado, mas separado. Amava a sua esposa, exatamente. Mas por causa desses problemas, chegou a ter até 15 dias, ou até mais. Talvez mais até. Comer na mesma mesa, exatamente. Dormir na mesma cama. Exatamente. Houve uma altura até que nós íamos festejar um aniversário de casamento e toda a gente à minha espera, a minha esposa, os meus filhos, à espera que eu chegasse a casa. Eu cheguei, não sei porquê, o início de uma discussão, saí porta fora, lá ficou o bolo em cima da mesa, já não se festejou o aniversário nem nada. Quer dizer, não havia dia felizes, né? Nada. Até dias especiais, que eram momentos de festejar com a família, isso não existia. Não existia. Por motivos, sem motivos aparentes, né? Exato, sem nada, assim, do nada, pronto, do nada nascia sempre uma Chegou a buscar algum tipo de ajuda? Chegou a conversar com alguém? Ou ir a certos lugares buscar a solução? Eu não, mas a minha esposa chegou a ir, que eu sei que ela que chegou a ir. Onde ela foi, por exemplo? Uma vidente. Ela chegou a ir a vidente? Sim, chegou a ir. E ajudou? Nada, o senhor se acalmou, parou de ver? Nada. Nessa altura, sua esposa já sabia do que estava acontecendo? Sim, aí depois comecei a falar assim, com ela. Mais de vez em quando. Quando as coisas estavam assim mais calmas entre nós, eu cheguei a uma altura a abrir-me com ela e a dizer precisamente isso. Só que foi quando ela começou então a recorrer às videntes. E aí, ajudou, melhorou? Nada, absolutamente. Piorou a situação? Nada. Não me trouxe nada de novo. Então, como é que o senhor mudou essa situação? Quando é que o senhor conheceu, então, o trabalho do Centro de Ajuda? Eu conheci o trabalho do Centro de Ajuda porque uma cunhada minha, portanto, casada com um irmão meu mais velho, um dia falou-me no Centro de Ajuda.
falou-me, no dia que ela me falou, disse, olha, domingo, vais lá. E eu disse, eu vou, sim senhor. E fui. O senhor não relutou? O senhor, não. O seu sofrimento também estava ali calado, sofrendo? Exatamente. Eu sofria... O senhor sofria calado, né? Exatamente, eu sofria calado. Senhor Fernando, só um minuto. Preste atenção, olha aqui para mim, por favor. Você que está sofrendo calado, como era o caso do seu Fernando. Via vultos, escutava voz, vivia brigando com a esposa, vivia estragando as festas, vivia um ambiente completamente pesado, carregado, mas calado sofria, gemia no seu silêncio. Você que está sofrendo calado, você não conta para ninguém porque você pensa, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Melhor ficar calado porque se eu falar vai piorar a situação. Você precisa de ajuda urgente. Ligue agora mesmo para a linha Amigo 24 horas. O 21-836-8008 e você vai pedir ajuda, você vai desabafar. Você vai contar para esse assistente da linha Amigo 24 horas e você vai desabafar com ele. Você vai pedir socorro e essa pessoa vai lhe orientar e vai lhe ajudar neste momento. Assim como o senhor Fernando sofreu calado, mas um dia em que alguém falou, vai ao centro de ajuda e a sua vida vai mudar. E ele então não relutou. Ele disse sim, eu vou. E assim começou a sua transformação. Então, senhor Fernando Conde, depois que o senhor chegou então naquele dia, eu acho que foi um domingo que o senhor chegou. Foi um domingo. Como é que foi então a mudança? O que aconteceu? O que o senhor fez para mudar a sua vida? E como é que está hoje o senhor Fernando? Comecei a fazer as correntes de libertação. Um tratamento de limpeza espiritual, conforme não é? fui orientado, porque quando chega lá, nós não sabemos, mas existe uma equipa preparada para nos orientar e nos levar a fazer aquilo que tem que ser feito porque é para nós. Porque nós é que necessitamos de ser libertos, de ser ajudados. Então, existe lá uma equipa de profissionais espirituais, quer dizer, pessoas que capacitados, que nos orientam para fazer aquilo que tem que ser feito. E nós o senhor seguiu essas orientações dadas pelos homens de Deus ali? Sempre. Orientou o senhor e o senhor seguiu aquele pedido, aquela orientação? Sempre. E o senhor foi então se libertando. E como é que está hoje então? O que aconteceu? O que o senhor fez para mudar a situação? Como é que está o senhor hoje? Eu queria saber como é que está, se o senhor ouve voz, vê vultos. Não. Desde que fui liberto. E como é que o senhor se libertou? Como é que foi o dia que você acabou? Nunca mais? E foi mesmo assim. Foi mesmo assim. Desde o primeiro dia que entrei no centro de ajuda, eu quando saí de lá, já não era o mesmo. Já não era o mesmo. No primeiro dia, o senhor já notou a diferença de um antes e um depois? Quando saí, foi um domingo no culto das 9, era 9 horas naquela altura, eram 9 horas. Hoje são as 9h30. Às 9h30. E eu sei que quando saí já uma nova pessoa, já totalmente diferente, o meu semblante já não era o mesmo que era no momento em que entrei. A partir do momento em que saí, do primeiro dia que saí de lá, foi totalmente diferente. E o casamento, senhor Fernando? O casamento agora está bem. As brigas constantes, de ficar 15 dias ou mais de costa um para o outro? Não, isso nunca mais. Comer na mesma mesa sem se falar, sem se olhar? Também não. Agora é diferente, mas muito diferente. Para melhor. Como da água para o vinho? Para melhor. Muito. Seu Fernando, Tanto fizemos 40 anos de casados no dia 28 de abril. Mas aí o senhor não fugiu pela porta, não fugi, né? Não. Aí o senhor ficou para comemorar. Ficamos ali, comemoramos mesmo. Que bom, fico feliz por si, seu Fernando. Mas eu gostaria que o senhor desse um conselho para essas pessoas que estão nos assistindo agora. Que o senhor olhasse para essa câmera e falasse com essas pessoas que é possível sim ser transformada. Sim, senhor, fica à vontade. Eu só digo a estas pessoas que estão sofrendo como eu sofri naquele tempo, que deem o primeiro passo, vão ao centro de ajuda, porque depois de chegarem lá, encontrarão lá uma equipa capaz de os ajudar e de os levar à sua transformação, à sua libertação, e a partir daí tudo será diferente. Seu Fernando, parabéns, continue sendo um exemplo a seguir, um casamento a ser seguido, um exemplo de vida, de libertação, que o senhor venceu as forças do mal mediante a sua fé. Está aí a prova de que você também pode ser feliz
Seja qual for o seu problema, ou o seu familiar está enfrentando, seja um problema familiar, ou seja você que tem levado de uma forma indireta, ou até mesmo diretamente, você tem levado os problemas para dentro da sua casa, você também pode se libertar, como também ajudar o seu familiar que está sofrendo. É possível sim, e aqui ficou a prova, mais uma prova de que é possível ser feliz mediante o poder da fé no Autor da vida. Eu desde muito nova sempre fui uma criança um bocado rebelde, que tinha problemas em casa com os meus pais, o meu pai tinha uma amante e havia muitos problemas em casa. E eu naquela situação não me sentia bem em casa, até que só andava na rua e com os colegas e fazer maldades derivada aos problemas que eu tinha, porque eu não me sentia bem. Pronto, e era uma miúda assim um bocado rebelde. Entretanto, casei com 16 anos para ver se me conseguia refugiar dos problemas que eu tinha em casa. Pronto, casei muito nova, tive um monte de problemas com o meu marido, onde havia zaragatas, ele batia-me, ficava marcada. Chegava uma altura que era eu e ele, os dois batiam um no outro. E durante muitos anos a minha vida foi assim. Tenho 2 filhas e a mais nova, ao fim de 3 meses de ela nascer, eu dei-me uma trombose. Deu-me uma trombose, fiquei apanhada do lado esquerdo e depois comecei a fazer fisioterapia. O meu marido ficou numa cadeira de rodas e ao fim de 4 meses de ele estar numa cadeira de rodas, ele pediu uma separação, onde eu tive 7 meses separada do meu marido dentro da própria casa. Conheci 2 senhoras onde me falaram no centro de ajuda. Eu então quis conhecer o centro de ajuda. Ao centro de ajuda, onde comecei a fazer as correntes e comecei a ver as minhas melhoras. O marido hoje está junto comigo no centro de ajuda. Temos uma vida sentimental como nunca tivemos. Já fiz 33 anos de casados. Há coisa de 2 anos mais ou menos é que eu posso dizer que sou feliz. Foi no centro de ajuda que a maldição da minha vida foi quebrada. Eu, antes de conhecer o centro de ajuda, era uma pessoa muito triste, vazia. Derivado dessa tristeza, esse vazio, só pensava em sair, divertir. A vida sentimental não era preenchida porque sentia um vazio que tentava preencher através de relacionamentos também que não duravam muito tempo. O pior momento da minha vida, quando eu comecei a ver mesmo que precisava mesmo de ajuda, porque eu cheguei num momento que eu, até no trabalho, fui humilhada. Conheci o centro de ajuda através do meu tio, que frequenta há muitos anos. E foi ele que insistiu tanto, que sempre me convidava, que hoje eu estou aqui. Após de frequentar as reuniões do centro de ajuda, hoje eu posso dizer o vazio que eu tentava, que eu tentava preencher através de coisas, digamos, do mundo errados. Hoje eu estou preenchida, sou uma pessoa feliz e não tenho mais medo de enfrentar qualquer situação que pode surgir na minha frente. E eu sou uma pessoa alegre e estou muito feliz. Desesperado e sem rumo, todas as sextas-feiras, pelas 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, dedicamos as nossas orientações práticas às pessoas que sentem desejo de suicídio, que se sentem impedidas de fazer progressos, sofrem com pensamentos negativos, com depressão, tristeza, medos, traumas, insônias, complexos, nervosismo e angústia. Não perca esta oportunidade. Procure-nos. Nós podemos ajudar.
Mais informações em iurde.pt ou através da linha Amigo 24 horas, 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Antes de entrar para o centro de ajuda, eu era uma jovem que tinha problemas no sentido em que via vultos, ouvia vozes, tinha pesadelos, não conseguia dormir, acordava sempre no meio da noite a gritar, porque sentia sempre algo a sufocar-me. Derivado a isso, foi gerando agressividade em mim. Também isso complicou problemas na minha família. A minha família praticamente era uma família destruída. Todos os dias havia discussão. Praticamente eu nem sequer tinha vontade de ir para casa. Não gostava da escola, mas também estar a ir para casa não gostava. Sempre que chegava à casa, normalmente havia sempre agressividade. Acabávamos por... O meu irmão chegou a andar à porrada com o meu pai. O meu irmão muitas vezes também era agressivo para comigo. E então quando eu pensava que não tinha solução, foi quando eu conheci uma pessoa na área da bruxaria, em que me contou que o facto de eu ter aquelas vozes, de ver aqueles vultos, era um dom que eu tinha. Então eu acreditei nisso e cheguei ao facto de ir a casas de pessoas, ter comunicação com espíritos, que supostamente ele dizia que estavam lá, que eram de bruxedos que mandavam e tudo. E, só que lá está, isso não resolvia nada, porque cada vez eu ouvia mais vozes, cada vez sofria mais. Então em vez da situação melhorar, muito pelo contrário, piorou. E isso também gerou o facto de eu ser gótica, de me envolver nas drogas, ter o vício de tabaco, álcool, porque eu tentava sempre buscar soluções para preencher o meu vazio. Cheguei a tentar o suicídio, uma vez lembro que foi numa praia, que eu tentei, estavam com os meus amigos, então eu disfarcei que ia nadar, quando na realidade estava-me a tentar suicidar. Cheguei a tentar o suicídio mais do que uma vez. Eu conheci o centro de ajuda através da televisão. Passado uma semana, eu comecei automaticamente a deixar de ver vultos e isso gerou mudanças. Então foi aí que houve diferenças também na minha vida e hoje em dia eu sou totalmente diferente do que eu era de antes. Hoje em dia a minha família é unida, hoje em dia há paz em minha casa, coisa que não havia. Superei os vícios, já nem sequer sou tentada em relação a isso. Hoje em dia sou uma pessoa livre, não penso nem sequer em suicídio, tenho vontade de viver e agora sou uma pessoa completamente transformada e feliz e realizada. Gostaria de convidar as pessoas a vir ao centro de ajuda, porque assim como eu tive solução para o meu sofrimento, para os meus problemas, eles também irão ter solução para o sofrimento deles. Ao participar nas reuniões do centro de ajuda, a minha maldição foi quebrada. Como sabem, hoje no nosso programa eu estou a visitar as instalações do Força Jovem aqui no Cenáculo do Porto. E agora eu encontro-me na sala do ginásio, onde os jovens podem aprender a fazer um pouco de exercício físico, participar de umas aulas, conviver e partilhar experiências de vida uns com os outros. Mas também eu digo que quem partilhou connosco a sua experiência de vida foi a Soraya Oliveira, ligando para a linha Amigo 24 horas, porque ela pede ajuda em oração, pois vai resolver hoje mesmo um processo no tribunal, o qual necessita de resolução urgente. Já o Carlos da Madeira pede oração pela esposa que não consegue ter filhos e por isso se encontra muito desanimada. E a Cristina de Lisboa tem pensado em se matar, encontra-se sem forças e sem ânimo de viver. E se você se encontra como a Cristina, sem forças, sem ânimo de viver, pensando mesmo que não existe solução para os seus problemas, eu lhe digo, existe sim. Basta você procurar nesta sexta-feira o centro de ajuda mais próximo da sua casa, participar do Desafio da Cruz e eu estou certa e lhe garanto que a sua vida pode e vai mudar. E essa garantia, Cristina, de que a vida vai mudar são os imensos casos verídicos que nós temos acompanhado nos programas Hora do Milagre, como também outros programas realizados pelo Centro de Ajuda. Pessoas que se libertaram dos males que carregavam. Pessoas que carregavam no seu corpo o que Cristo já carregou na cruz. Se ela já carregou, é para que eu e você hoje não carregássemos. Por isso, sexta-feira, no caso amanhã, nós teremos o Desafio da Cruz. Nós continuamos passando pela cruz vazada. Eu não sei se a nossa produção tem imagens da cruz. Por favor, coloquem imagens da cruz. É por essa cruz, muito obrigado. É por essa cruz que você vai passar nesta sexta-feira. E esse mal que estiver na sua vida,
essa força negativa, essa inveja, essa praga, essa maldição, esse trabalho de bruxedo que foi feito, nós vamos desfazer, nós vamos arrancar toda a força das trevas que estiver nos seus caminhos. Sexta-feira, no Cenáculo do Porto, você vai entrar por estas portas. Talvez você já procurou várias portas e nenhuma delas você encontrou ajuda, nenhuma delas você encontrou a solução, mas por esta porta, ou por estas portas, você vai passar. Quando você sair, você vai sair de uma forma diferente. Eu não sei se você vai entrar embruxada, invejada, praguejada, maldita. Uma coisa eu sei, você vai sair livre. Rua Egas Muniz, 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. Lembrando que sexta-feira, no caso amanhã, após a libertação, nós vamos fazer na sua frente, com um sinal de cruz, o sinal da proteção. Nós vamos lhe dar um algodão e nós vamos mergulhar esse algodão no elemento protetor. Sexta-feira você saberá que elemento é esse. E vamos passar na sua frente, na frente dessa pessoa que você vai trazer, esse familiar seu, esse amigo que tem sido atacado, está desprotegido, tudo de mal acontece com ele. Vamos libertá-lo, libertá-la e depois protegê-la. 7h30, 10 da manhã, meio-dia, nós temos também às 3, 6 da tarde e 8 horas da noite. Qual o seu nome? Cristina. Cristina, como é que era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Eu era uma pessoa muito fechada, eu tinha muitos problemas. A nível... Eu não conseguia dormir. Desde miúda tinha muitas dores de cabeça, o que eu achava que era normal, mas não era. E aquilo foi piorando de ano para ano, até que eu já preferia nem dormir. Eu dormia meia hora, tinha pesadelos horríveis, ouvia coisas, sentia coisas. Quer dizer, a senhora tinha sintomas de possessão maligna na sua vida. E, além desses problemas, esses problemas encadearam outros problemas na sua vida? Sim, tudo. Digamos que a minha vida, eu dava um passo em frente e 2 para trás. Quase sempre acontecia isso. Eu perdia as coisas sem saber porquê. E depois também não me sentia feliz. Apesar de ter tudo, era como se não tivesse nada. E não encontrava explicação nem resposta para nada. Isso atingiu a sua saúde, a vida econômica? Chegou a atingir, eu cheguei a estar com problemas graves de saúde. Assim, num ano, consegui ter os problemas todos de saúde e mais alguns. Chegaram a dizer até para eu parar tudo, que o problema que eu tinha era grave e podia morrer de um minuto para o outro. E depois aquilo superou aquele problema, vinha outro, e tratado aquele chegava ao outro e andava sempre nisto. Quer dizer, nunca parava. E isso atingia também a sua vida econômica, porque uma pessoa doente não podia trabalhar, não é isso? Eu estava a estudar, andava na universidade, tive que parar. Já estava no último ano, faltava um mês para concluir a licenciatura e tive que parar. E depois comecei a trabalhar, mas também acabei por não estar muito bem no trabalho que estava. Depois estava a tentar outras coisas, mas também não estava a conseguir. Ou seja, era um passo em frente, 2 para trás e não chegava a lado nenhum. E o que a senhora fez para poder mudar essa situação na sua vida? Eu tentava de todas as formas mudar e lutar contra isso, mas chega uma hora que não dá, que não se consegue. E foi ao ponto que eu cheguei em que eu já não via mais solução e não conseguia mais nada. E nessa altura foi quando conheci uma pessoa que me falou do centro de ajuda e que me trouxe cá e disse: eu vou-te levar a um sítio onde vais receber ajuda e vais-te conseguir libertar. Porque eu já não conseguia confiar em ninguém, eu tinha medo de estar sozinha em casa, não conseguia estar sozinha. Aliás, até mesmo com gente lá em casa, eu tinha medo e vim para cá. Ao chegar ao centro de ajuda, quais foram os sinais que a senhora viu de transformação na sua vida? Comecei a dormir, coisa que eu não sabia o que era dormir, uma noite. E ao fim de um mês, mais ou menos, de estar cá no centro de ajuda, eu tive a minha primeira noite de descanso completa.
Há quanto tempo a senhora não dormia? Há muito. Anos? Sim, eu desde miúda que o meu sono era 2 horas, 3, 4 no máximo, mas não era sono de qualidade, era noites más. Eu acordava mais cansada do que aquilo que me deitava. E os médicos davam-me vitaminas e isso tudo, mas nada solucionava. E a senhora, num espaço de mais ou menos um mês, fazendo o tratamento de libertação, As dores de cabeça que eu tinha, que o médico chegou a dizer, através de vários exames que fiz, que era má oxigenação do cérebro e que originavam as dores de cabeça. Eu não sabia o que era viver sem dores de cabeça e deixei de as ter. Quer dizer que a senhora viu os primeiros sinais na sua saúde, no seu comportamento, na sua vida. E qual foram os outros sinais que a senhora viu? Eu fiquei mais calma, mais segura de mim. Já consigo estar em casa sozinha, não tenho medo. Aos poucos fui conseguindo ver melhorias em tudo, até a nível profissional. Eu queria abrir o meu próprio negócio e já consegui. Hoje a senhora é empresária, tem o seu próprio negócio, mas naquela altura era impossível no estado que a senhora estava. Então a senhora hoje é uma empresária de sucesso, trabalha, tem a sua vida, sua família abençoada? Tenho, eu e o meu filho estamos bem. Ele também já estava a ser levado por isto, não estava muito bem, mas hoje também já está. Qual é o conselho então que a senhora dá para essa pessoa que está assistindo a senhora agora, se vendo na mesma situação que a senhora viveu outrora? E hoje a senhora está aqui dando seu depoimento, depois que a senhora chegou ao Centro de Ajuda, se libertou. Qual é o conselho que a senhora dá para essa pessoa agora? Aquilo que eu digo às pessoas é para procurarem ajuda no centro mais próximo e tudo tem solução. Aquilo que parece impossível é possível. Basta procurar ajuda. Obrigado. Você sabe qual a origem da expressão mudou da água para o vinho? Este foi o primeiro dos milhares de milagres de Cristo relatados na Bíblia e representa uma mudança radical que queremos que aconteça. Para si que não vê solução para o seu problema de saúde, que perdeu a esperança de ser feliz, que está enterrado em dívidas ou que pensa no suicídio por não ver outra alternativa. Até 22 de junho, em todos os centros de ajuda, estamos a viver os 6 domingos da transformação. Participe e escreva todas as semanas a transformação que deseja que aconteça, como da água para o vinho, na sede internacional da Europa, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36 em Lisboa ou num centro de ajuda perto de si. Obtenha mais informações em iurde.pt ou através da linha Amigo 24 horas. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Qual o nome da senhora? Sandra. Dona Sandra, sim. Como era a vida da senhora ao chegar no Centro de Ajuda? Completamente destruída. Por exemplo? Interiormente, no casamento, vida familiar, em tudo. Vamos por partes então. Quando a senhora diz que estava destruída interiormente, era em que sentido? Eu tinha pensamentos negativos, sofria de ansiedade, depressão, tomava antidepressivos, calmantes, e então pensava em destruir a minha vida, matar-me, porque nada dava certo. Fui traída, tive uma traição do meu marido e achava que não havia solução. Portanto, nada para mim iria solucionar o problema. Essa traição foi antes ou depois da depressão? Depois da depressão. Então, como se não bastasse a depressão que a senhora tinha. Exatamente. Se não havia razões para estar depressiva, agora havia mais do que mais razões para estar. Exatamente. E como é que foi que a senhora reagiu a essa traição? Portanto, eu fiquei desesperada. Não sabia o que fazer, inclusive arranjava problemas todos os dias. Eram discussões em casa com o meu marido, porque eu achava que sempre que ele chegava tarde, tanto que havia perdido a confiança nele. Exatamente, nunca mais tive confiança nele. Sentia que iria continuar, que não havia solução para nada. Isso afetou também outras áreas profissionais, financeiras? Sim. Aliás, eu estava desempregada também. E também era outro problema. Não conseguia arranjar emprego de forma nenhuma.
Entendo. A senhora tentou resolver esses problemas de alguma forma? A senhora procurava ajuda em algum Sim, tipo de... sim. Eu, inclusive, inscrevi-me no centro de emprego, em várias fábricas, só que não arranjava solução, não conseguia arranjar emprego. Como foi que a senhora chegou no centro de ajuda? Foi através de um jornal que chegou na minha casa. Portanto, nessa semana eu estava mesmo com um desespero. Eu tinha vontade de me pôr debaixo de um comboio. Só que no dia em que eu era para sair de casa e direção à linha do comboio, eu recebi o jornal na minha casa e decidi ler o jornal. Aliás, eu já via na televisão, portanto, na iurde.pt, eu via os testemunhos, só que nunca, não achava que, se calhar não é verdade, não. E acabei por não ligar àquilo. Só que, na altura que eu estava mesmo mal, não é? Recebi o tal jornal e decidi ligar para a igreja, para a pastora, onde o pastor me aconselhou a ir lá, falar com ele, e a partir daí, pronto, eu assisti à reunião, e a medicação, que eu a partir dali não ia tomar mais medicação, deixar tudo e que tudo ia dar certo. E eu acreditei. E qual foi a primeira mudança, a primeira transformação que houve na vida da senhora? A primeira transformação, comecei a me libertar, portanto, comecei a participar nas reuniões de libertação e hoje sou liberta, não é? E acabei por conseguir libertar-me. Então hoje a senhora não tem mais depressão? Não, deixei de caminho. Na hora que o pastor disse, vai ter que deixar, a partir de hoje vai deixar a medicação. E eu fiz isso e consegui. Até hoje eu não tomo a medicação. Aliás, nem me lembro disso. Agora, livre da depressão, sim, estando bem, a senhora lutou pelo seu casamento? Muito, sempre. Eu determinei que o meu marido ia ser meu, não ia dar o meu marido para outra pessoa, portanto, se algo deu errado, teria que dar certo, era a última chance ali. E eu acreditei, e as coisas estão a andar. A senhora está há quanto tempo no centro de ajuda? Vai fazer em abril, dia 9 de abril, que eu nunca mais vou esquecer, 1 ano. 1 ano? 1 ano. Em 1 ano atrás, a senhora queria se lançar, sim, na frente de um comboio, e 1 ano depois está aqui no altar dando testemunho. É verdade. Casamento restaurado. Restaurado. Muitos estão desejando agora que aconteça em suas vidas a mesma transformação que aconteceu na senhora Sandra. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer o que ela fez. Você tem que entrar por essas portas. Você tem que buscar ajuda. E domingo é o 6º domingo da transformação em todos os centros de ajuda. Eu me encontro na entrada principal do Cenáculo do Porto e é exatamente neste lugar onde, a partir das 9 horas da manhã, neste domingo da transformação, onde eu vou me encontrar. E eu vou impor as minhas mãos no alto da cabeça de todas as pessoas. Vou ministrar a cura, vou ministrar a libertação, vou ministrar a união familiar. Eu vou impor as minhas mãos usando a autoridade que Deus me concedeu para que haja uma transformação na sua vida. E vai acontecer, a exemplo dos vários casos verídicos que temos acompanhado. Nós vamos agora a Bragança, onde o Tiago já está preparado com... É uma convidada ou um convidado? É uma convidada. Olá, Tiago. Bom dia, eu tenho aqui comigo a dona Lourdes, ela que irá contar um pouco da sua história. Dona Lourdes, bom dia. Bom dia. Como que era a vida da senhora antes de chegar ao centro de ajuda? Era muito má. Eu era uma pessoa bastante nervosa, era uma pessoa frustrada, era uma pessoa que tinha muitas brigas no casamento, no trabalho. A própria frustração e o facto de ser nervosa arranjava muitos problemas, principalmente a nível de trabalho. Quando a senhora chegou ao centro de ajuda, começou a usar a fé da senhora de uma forma inteligente, recebendo os aconselhamentos, como que foi o processo dessa mudança e como que está hoje? Lutei com a fé, fui aprendendo, fui ouvindo e venci. Hoje sou uma nova pessoa, vejo os problemas, tenho uma maneira diferente de os resolver, de os ver. Sou completamente diferente. Como eu venci, muita gente pode vencer. O vazio já não há mais? Não, não. A tristeza, os problemas? Não.
Não, vazio não há. E os problemas, quando surgem, temos maneira de os ver e temos outra sabedoria para os resolver. Agora eu queria que a senhora desse um conselho, porque agora, nesse momento, muitas pessoas estão enfrentando o problema que a senhora enfrentou. Eu queria que a senhora desse um conselho para essa pessoa, o que ela deve fazer para mudar essa situação. Que as pessoas venham ao centro de ajuda e que lutem e que vençam como eu venci. Assim, pessoal, como a dona Lourdes, ela venceu, você também pode vencer. Nesse domingo estaremos aqui na Rua Doutor Francisco Felgueiras, número 14, Redução, aqui em Bragança, às 9h30 da manhã, às 15h e também às 18 horas. Independente do problema que você está enfrentando, situação que você está vivendo, você tem agora a única oportunidade de você sair dessa situação. Não deixe ela passar, venha nesse domingo sair da situação que você tem vivido. É exatamente isso que vai acontecer, Tiago. Concordo contigo. Domingo, ela vai sair dessa situação má, negativa, ruim, para viver uma vida com qualidade, uma vida com estabilidade, uma vida com saúde, com paz, com alegria. É o 6º domingo da transformação. E o que vai acontecer? Eu vou pedir que me segure aqui, por favor. Eu vou exemplificar. Você vai entrar e eu vou impor as minhas mãos no alto da sua cabeça. Receba a cura, receba a libertação, receba a paz, receba a vida, receba a prosperidade. E é isso que vai acontecer. Muito obrigado, Sr. Helder. É isso que vai acontecer domingo, às 7 da manhã, a primeira reunião, no caso 7h30, a partir das 7, e a segunda reunião às 9h30, a partir das 9, eu já vou estar aqui na entrada principal do Cenáculo do Porto. Nós temos também às 3 horas da tarde, como também às 6 horas da tarde, para todos aqueles que não podem vir pela manhã. Bem, antes de terminar o nosso programa, apenas quero lembrar que este sábado, dia 21 de junho, às 19 horas, nós temos a Terapia do Amor, é a Gala do Amor, o primeiro amor, e o lançamento do livro 120 minutos, será sábado também aqui no Cenáculo do Porto. Como você pode ver, como você pode deduzir e observar, nós diariamente trabalhamos, sacrificamos para que você alcance seus objetivos e realize os seus sonhos.